Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, no último programa nós falamos um pouco sobre a alma humana e o conhecimento humano de Jesus. Vimos como houve uma heresia nos primeiros séculos chamada apolinarismo, devido a um camarada chamado Apolinário, da cidade de Laodiceia, na Ásia Menor, que afirmava que em Cristo o Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, teria ocupado o lugar da alma humana, do espírito humano de Jesus. De modo que Jesus não teria uma verdadeira alma humana. E a Igreja vai se posicionar, mais uma vez, contra esse tipo de afirmação, e é sobretudo aqui o Catecismo cita um texto do Papa São Damaso I, que vai, então, confessar que o Filho assumiu também uma alma racional humana. E se ele tinha uma alma humana, essa alma que o levava a um verdadeiro conhecimento humano, esse conhecimento humano de Jesus não poderia ser ilimitado. De fato, era um conhecimento que se exercia nas condições históricas da sua existência, no espaço e no tempo. E aqui o nosso catecismo cita o Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 52, em que São Lucas nos lembra que isso depois daquele episódio da perca e do encontro, da perda e do encontro do menino Jesus no templo, de que ele crescia em idade, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Ou seja, Jesus não nasceu sabendo tudo, ele teve que aprender. E certamente São José e Nossa Senhora foram os seus primeiros catequistas, né, a ensinar-lhe também os costumes, os usos, as leis e a própria religião do seu povo, do povo judeu. São José ensinou certamente para Jesus a profissão, porque isso era o normal numa família judaica daquela época. O pai, ele tinha como dever ensinar, passar para o filho o seu próprio métier, a sua própria profissão, os seus conhecimentos também profissionais. Mas, mais do que isso, São José foi também o preceptor de Jesus no que diz respeito ao conhecimento das verdades ou dos costumes, das normas, das festas e da religião do seu povo. Jesus não nasceu sabendo, ele teve que aprender. E isso corresponde muito bem àquela condição que ele assumiu voluntariamente, a condição de escravo, né? Filipenses 2:7. Chegamos então ao parágrafo número 473. No entanto, este conhecimento verdadeiramente humano do Filho de Deus exprimia ao mesmo tempo a vida divina da sua pessoa. Aqui o nosso catecismo cita São Gregório Magno. O conhecimento verdadeiramente humano do Filho de Deus exprimia ao mesmo tempo a vida divina da sua pessoa. É algo assim muito impressionante, porque Deus é eterno, Deus é inefável, ou seja, não pode ser expresso com palavras, né? Deus é inenarrável, absolutamente transcendente. E, no entanto, em Jesus, Deus falou com voz humana, Deus sentiu com uma alma humana, Deus trabalhou com mãos humanas, Deus sofreu numa natureza humana. Então, o corpo humano de Jesus, a alma humana de Jesus, serviam para expressar justamente essa absoluta transcendência. Aquilo que Jesus conhecia, na mesma maneira, exprimia a vida divina da sua pessoa. Aqui o nosso catecismo, então, traz uma citação de São Máximo Confessor, um dos últimos padres, santos padres da história da Igreja. A natureza humana do Filho de Deus, não por si mesma, mas por sua união ao Verbo, conhecia e manifestava nela tudo o que convém
a Deus. A natureza humana do Filho de Deus, não por si mesma, mas por sua união com a segunda pessoa da Santíssima Trindade, conhecia e manifestava nela tudo o que convém a Deus. Este é, em primeiro lugar, o caso do conhecimento íntimo e direto que o Filho de Deus, feito homem, tem de seu Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ou ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. O fato é que, na sua natureza humana, Jesus tinha um conhecimento único, especial, um conhecimento íntimo e direto de seu Pai. Mas era sempre um conhecimento que passava pela natureza humana. O Filho mostrava também em seu conhecimento humano a penetração divina que tinha dos pensamentos secretos do coração dos homens. Isso o Evangelho nos fala em vários lugares, que ele não precisava quem lhe falasse das coisas, porque ele sabia o que estava no coração do ser humano. Então, realmente, Jesus é surpreendente. Não é por nada que São Marcos coloca o segredo messiânico, mas nos evangelhos tem aquela pergunta, né? Quem é este? Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Os discípulos se perguntaram, assustados, depois do milagre da tempestade acalmada. Quem é este? Este homem tão surpreendente. Então, também no conhecimento humano que Jesus tinha, que ele teve que aprender, ele mostrava uma penetração divina que ele tinha dos pensamentos secretos do coração do ser humano. Então, Jesus tinha um conhecimento íntimo, direto, que o Filho de Deus, feito homem, tem de seu Pai. Esse é um tema que o nosso catecismo, infelizmente, não aprofunda, mas que poderia, sem dúvida alguma, ser aprofundado. Mais para frente, quando nós formos estudar sobre os mistérios da vida de Cristo, nós vamos ver um pouco mais sobre situações da vida pública, das falas e dos comportamentos de Jesus que mostram esse seu conhecimento. Mas algumas expressões dos evangelhos mostram muito bem essa sua íntima adesão ao projeto do Pai e esse íntimo conhecimento que ele tinha. Como, por exemplo, quando ele diz: ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Isso está no Sermão da Montanha, né? Jesus não apenas interpreta a lei, mas ele se coloca no lugar de Deus. Ouvistes o que foi dito aos antigos por Moisés, pelos profetas, eu, porém, vos digo. E aí ele dava uma palavra que não era só uma interpretação, era uma palavra com autoridade. Particularmente o convite ao seguimento, né? Jesus não só escolhia os seus discípulos, mas exigia deles uma comunhão de vida e de destino. Quem ama seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa, mais do que a mim, não serve. Ora, nenhuma pessoa em são juízo vai exigir isso de seus seguidores, a menos que ele tenha uma consciência muito clara da sua própria identidade como filho que ele era, filho de Deus. Este, repito, é um tema que merece assim um aprofundamento, mas o fato é que no conhecimento humano de Jesus se manifesta o conhecimento íntimo e direto que o Filho de Deus, feito homem, tem de seu Pai. Queremos pedir ao Espírito Santo que conduza a igreja à verdade completa, que também nos recorde tudo aquilo que Jesus nos ensinou e nos ajude, como Maria, a meditar todas essas coisas no coração. Assim também nós vamos crescer em idade, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. A Ele a nossa glória, hoje e sempre. Amém.